Boa tarde ou boa noite. Eu sou Eduardo Manzan, estou aqui iniciando o nosso trabalho, a apresentação do nosso trabalho, que tem como tema diagnose foliar, que vai ser apresentado pelo nosso grupo composto pelo Alexandre, pelo Carlos Eduardo Assunção, por mim, Eduardo Manzan, pelo Gabriel Victor, pelo Rafael da Inês, com orientação do professor Valdeci Orioli Júnior. Então, antes de mais nada, aqui um sumário de todo o tema, de tudo que será abordado durante esse seminário, bem explicadinho. Primeiramente, o que é a diagnose foliar e sua importância, para que ela serve, um panorama entre a diagnose foliar e a própria diagnose visual, alguns cuidados que devem ser tomados durante a amostragem, como que essa amostragem é feita, e particularmente a diagnose como é feita no milho, na cultura do café, dos citros, da soja, do tomate e do brócolis. Primeiramente aqui, iniciando a abordagem do nosso tema com o que é uma diagnose foliar e qual que é a sua importância. A diagnose foliar nada mais é que a avaliação de um estado nutricional da cultura. Como que isso é feito? Através da folha. Você vai pegar uma folha e avaliar o que está presente ali. Com isso, com esse tipo de análise, você consegue ver os nutrientes que estão nas folhas, e esses nutrientes muitas vezes refletem as variações dos elementos que estão no solo, ou seja, a disponibilidade de um elemento no solo pode ser refletida pela própria disponibilidade desse elemento presente na própria folha, ou seja, é muito importante esse tipo de panorama, esse tipo de visão. É importante também por aproveitamento e o equilíbrio nutricional. Por quê? O aproveitamento dos nutrientes para você ver se os nutrientes que estão no solo estão sendo aproveitados e metabolizados pela planta, vão ser apresentados ali nas folhas, e se está tendo todo esse equilíbrio nutricional, se ela não está com nenhum tipo de deficiência ou nenhum tipo de falta de algum nutriente. É considerado também um processo de ajuste fino, porque através dessa análise, dessa diagnose foliar, você consegue ver se está faltando alguma coisa e talvez, se preciso, claro, aplicar esse tipo de nutriente, esse tipo de do que ela estiver precisando, né? Também é importante para fazer algumas boas recomendações e o próprio acompanhamento do desenvolvimento da planta. Essas boas recomendações vão desde, estava precisando de determinado nutriente, vou aplicar, e o acompanhamento para ver se ela está chegando no seu potencial, no seu auge do seu potencial, aproveitando todos os nutrientes que estão ali presentes. Ou seja, é muito importante esse tipo de análise para evidenciar todos esses fatores. Novamente, continuando aqui, para que serve esse tipo de análise? A avaliação, nada mais que das deficiências nutricionais da planta em si, que é refletida pela folha. Para quê? Para você evitar determinados problemas. Se você vê que através da análise foliar está faltando algum nutriente, novamente, você pode aplicar esse tipo de nutriente. Fazer correções de doses e de aplicações, caso a dose que você tenha aplicado no solo talvez não tenha sido suficiente para a planta. Se ela está com deficiência, está faltando, você consegue fazer essas correções e essas aplicações ajustadas. E identificar também as interações entre alguns elementos, devido às suas mobilidades, que são diferentes, se esses elementos são absorvidos de maneira adequada pela própria folha da planta, se eles estão conseguindo ser absorvidos e metabolizados, isso também é evidenciado por essas diagnoses. Fazer uma manutenção da cultura, caso a deficiência prevaleça, você consegue corrigir e fazer com que ela atinja seu auge de produtividade. E também fazer adequações de alguns tipos de fertilizantes e dos estágios de desenvolvimento. Por exemplo, determinada cultura em determinado estágio de desenvolvimento necessita de determinado nutriente, como é o algodão com necessidade de boro. Talvez você consiga fazer essas aplicações foliares nesses estágios de desenvolvimento específicos para que essas culturas atinjam seu auge, seu ápice de produtividade. Agora, um panorama entre a diagnose foliar e a própria diagnose visual. A diagnose foliar, como eu bem disse, são essas análises químicas dos tecidos vegetais das folhas para evidenciar os nutrientes que estão ali presentes, se há falta de algum deles, etc. Em contrapartida, a própria visual, que é nada mais que você vai observar os sintomas de algum excesso, alguma deficiência de determinado elemento, se é que existe ali, como por exemplo, amarelecimento, que é muito típico de deficiência de alguns nutrientes. Agora, partindo para a questão de amostragem e dos cuidados, como deve ser feitos,
Você primeiramente precisa dividir a lavoura em talhões homogêneos para realmente homogeneizar e uniformizar a sua amostra, para que não exista alguma interferência, né? Você deve caminhar em zigue-zague nesses talhões para que não para que exista o fator de aleatoriedade, não seja alguma coisa, naquele talhão ele tá mais bonito, eu vou pegar mais amostras aqui. Não, tem que ser realmente feito de maneira aleatória para que os resultados desse tipo de análise, assim como qualquer outra análise que seja baseada em estatística, seja adequado. Deve ser realizado entre 7 a 11 horas, com o dia anterior não pode ter chovido, ou seja, dá interferência com a questão da chuva, e entre 7 e 11 horas que são os períodos de não tão calor, porque a partir do meio-dia, das 1, das 2 horas é o auge da incidência de luz, pode dar interferência também. Uh, Geralmente se usa varia de acordo com a literatura, mas todas essas recomendações são do Malavolta, então ele fala que é bom utilizar entre 25 plantas em cada talhão para culturas anuais e 4 folhas por plantas em contrapartida com culturas que são perenes. Deve-se evitar efeitos residuais, ou seja, não é legal pegar essas amostras quando você tiver feito uma aplicação de algum inseticida, de algum herbicida, com um período residual muito curto, porque pode dar interferência, ou seja, é legal esperar esse período de residual passar, esse período de carência do próprio produto químico e depois sim fazer a própria análise foliar, a própria diagnose. É interessante que o bom armazenamento seja feito em locais refrigerados, não congelados, porém refrigerados também, e seja feita as suas devidas em identificações, com etiquetas, identificando mesmo qual planta, qual talhão, qual amostra, para que na hora de analisar, se é alguma deficiência em reboleira, por exemplo, você consiga saber que é ali e é ali que você vai ter que concentrar suas ações. E também que seja feito um rápido transporte, porque como é um tecido vivo, pode desnaturar muito rápido e evitar amostragens com interferências, ou seja, folhas com terras, folhas muito molhadas, folhas xoxas e etc. Também dão interferência na própria análise, que pode não ser feita de maneira adequada. E é isso, agora eu passo a palavra para meus colegas. Bom, continuando a apresentação, primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite, que é o Gabriel que fala. Vamos falar um pouco sobre a diagnose na cultura do milho, né? A diagnose foliar na cultura do milho. A diagnose foliar, como foi dito, é uma prática muito importante, muito usual nas lavouras, tanto perenes, tanto anuais, tanto bianuais, que abrangem todo o território agronômico. Ela é uma prática que consiste em ter os efeitos como o Eduardo foi muito bem citado pelo Eduardo. Aqui no caso da cultura do milho, as amostras devem ser realizadas em talhões homogêneos, época apropriada e retirando as folhas de posições definidas na planta, como a gente pode ver na imagem ao lado, né? Que é o terço basal da folha oposta e abaixo da primeira espiga superior, que no caso é a seta da direita, coletada por ocasião do aparecimento da inflorescência feminina, né? Que é o embonecamento, ou a folha da esquerda, como na seta da esquerda. Bom, a coleta deve ser realizada de 30 folhas por hectare ou por talhão homogêneo, né? Sendo 50 a 75% das plantas apresentaram-se com a inflorescência feminina. Isso tudo para a gente buscar manter a homogeneidade e a melhor posição, a melhor quantidade de amostras do mesmo padrão. Ou seja, é o resultado da sua amostra que vai determinar se você deve fazer uma fertirrigação, uma adubação de cobertura ou qualquer tipo de aplicação focando a recuperação da sua lavoura. Aqui a gente tem um exemplo, né, de valor de referência para a interpretação dos resultados, onde o milho, no caso do nitrogênio, vai variar de 2,75 a 3,25, o fósforo de 0,25 a 0,35, dependendo da quantidade da necessidade da sua cultura. Isso é um fator muito interessante e curioso, visando uma futura aplicação, uma possível deficiência, uma possível perda ou ganho que você vai ter na sua lavoura. Agora, já no caso da cultura do café, a área deve ser separada em glebas homogêneas, né, de acordo com o histórico da área, cultivar utilizado, idade ou manejo realizado. Isso tem um enfoque muito interessante, principalmente no fator
glebas, pois a cultura do café é separada muito em glebas devido à sua bianualidade, devido à renovação da área, devido à renovação dos cultivares, e isso é um fator muito determinante para a diagnóstico foliar na cultura. Caminhar zigue-zague nas glebas para se buscar uma coleta mais aleatória, digamos assim, e mais eficaz em toda a área, para não ter que ficar andando em toda a área coletando planta por planta. A gente realiza uma média, como se fosse uma amostragem de solo. A coleta deve ser realizada no terço médio da planta, né, entre o terceiro e o quarto par de folhas, a partir da extremidade, como a gente pode ver no exemplo citado ao lado, e coletar um par de folha de um lado da planta e outro par de folha deve ser coletado ao lado oposto da mesma planta. Essa coleta então vai abranger e vai auxiliar, né, no caso, uma melhor homogeneidade da amostragem, ou seja, um melhor resultado futuro após ser mandado para o laboratório, após realizar toda a análise que nós podemos encontrar. Então, deve tomar esse cuidado, né, principalmente com a bianualidade do café, pois uma gleba vai estar com a idade, outra gleba vai estar com outra idade, uma gleba vai estar mais produtiva do que a outra. Então, tem que ser muito bem separado, identificado, para que assim possa ser mandado para o laboratório. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma tabela em relação ao mês, né, que a gente tem aqui dos macro e micronutrientes e relações fisiológicas da planta, que é muito bem separado e tem que ser separado na cultura do café, focando em um melhor resultado, principalmente porque culturas perenes geralmente apresentam um maior armazenamento de nutrientes, onde a planta pode ter um bom armazenamento, mas o solo já pode estar em falta. Análise, né? Primeiramente, você tem que fazer uma amostragem eficiente, porque a maioria dos casos de erro vem da amostragem. Às vezes a pessoa pega ali uma folha, né? Um tecido que não está sadio ou que está impróprio para levar para análise, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? E de como deve fazer isso, né? Tendo isso em mente, vamos falar um pouquinho sobre essa amostragem, como ela deve ser feita, né? Primeiramente, você deve pegar folhas sadias, né? Sem sintomas de doenças, nem nada do tipo, e pegar dentro de um talhão que não pode ultrapassar 50 hectares, de 30 a 50 folhas, né? E você deve retirar o terceiro ou quarto triflório de cima para baixo de cada planta. E quando você vai utilizar o método das tabelas que a Embrapa fornece, né, você deve fazer essa amostragem quando a planta se encontra no estágio R2, ou seja, de floração plena. Caso você for utilizar a metodologia DRIS, né, você pode fazer as amostras a partir do estágio V3. Isso é uma grande vantagem que nós vamos discutir mais para frente, né? Bom, como eu tinha dito, essa aqui é um dos métodos, né, que são as tabelas. Essa tabela eu peguei da Embrapa. Ela é sobre soja e numa região mais central no nosso país, né? Eu peguei essa situação aqui na apresentação, que é a terceira de flora formada sem pecíolo, né? E essa aqui é uma tabela sem que quando você utiliza a amostra sem pecíolo. Então, lá no site, né, na Embrapa, você encontra tabelas de várias formas, né? Quando você faz amostras com pecíolo, sem pecíolo, de algumas regiões do nosso país. E no caso, eu peguei aqui essa região mais central do nosso país, né? Mas aí você tem que ficar atento da região que você se encontra e da maneira que você fez essa amostragem para você realizar uma análise de maneira correta. Bom, aqui eu pego as amostras sem pecíolos e avalio, a partir dos resultados que o laboratório me entregou, como está a situação da quantidade dos nutrientes que eu tenho na planta. Por exemplo, aqui nos macronutrientes, nós podemos notar que o valor que eles dão é em grama por quilograma, né? E no caso dos micronutrientes, miligrama por quilograma, né? Então, essa é uma análise foliar. Nesse caso, avaliando essas tabelas, é uma ferramenta que nós podemos ter para a próxima safra, né? Visto que você retirou as amostras no estágio R2, a planta já está no estágio bem avançado, talvez não dê tempo de você ter alguma reação agora, né? Fazer algo para essa safra já, caso você note algum problema, né? Mas para uma safra seguinte, talvez dê certo. Por exemplo, você vai lá e nota que a partir da sua amostra, né, no caso essa folha sem pecíolo, ela foi lá e deu
40, 40 gramas por quilograma de nitrogênio, né? Então, você consultando essa tabela, você notou que já está numa quantidade abaixo, né? Então, você já começa a pensar, pô, será que os meus nódulos não trabalharam, né? As minhas bactérias fixadoras dos Bradysóbio não trabalharam de maneira eficiente? Será que eu inoculei de maneira errada? Ou então ocorreu algo que elas não trabalham de maneira eficiente? Ou então eu vi que o meu fósforo, na análise de solo, né? Porque a análise foliar é um complemento para a análise de solo. Então, eu vi que na análise de solo, meu fósforo estava numa quantidade adequada, mas na minha análise foliar está me dizendo ao contrário. Então, pô, vamos pensar o que pode estar acontecendo. Às vezes o meu solo está absorvendo esse fósforo e disponibilizando para a planta. Então, você analisando essa tabela junto com os dados que o laboratório te dá, ele te dá, o produtor consegue imaginar para o futuro, para a próxima safra dele, as atitudes que ele deve ter, né? Os manejos que ele deve realizar em sua safra, né? Aqui, essa outra tabela também é sobre a soja na região central do nosso país. Caso você é de outra região, você deve se atentar para as melhores indicações. Só que essa aqui, a única diferença é que a análise é com pecíolo, né? Lembra, no caso do nitrogênio, era 50, alguma coisa, agora está 36,8. Isso dá por causa da concentração, né, de nitrogênio que tem no pecíolo e só na folha pura, né? Mas é a mesma linha de raciocínio. Essa é uma das metodologias analisando pelas tabelas, né? A outra metodologia é pelo método DRIS, que esse é muito utilizado a partir de um programa, de um algoritmo que em muitos casos são pagos. O último que eu vi da Embrapa não era pago ainda, né? E você digita os códigos, né? Você se inscreve no programinha, coloca tudo certinho e você descreve a análise química que chegou do laboratório lá e eles já faz os cálculos de maneira automática para você, dizendo se está num teor elevado ou num teor, né? Se tem uma quantidade elevada ou se tem uma quantidade baixa do nutriente ou micronutriente para a planta, né? Então, ou seja, e a grande vantagem do método DRIS é justamente aquela que eu tinha falado no início, né, no slide de amostragem, que você pode fazer a amostragem quando você estiver fazendo o cadastro lá para realizar, para eles te mostrarem um gráfico, você colocar o estádio que você retirou a folha, né? Você consegue fazer essa amostragem desde o estádio V3. Então, você consegue ter atitudes para a mesma safra. Pô, peraí, eu tive uma baixa quantidade de um micronutriente. Aí você começa a pensar em uma atividade, por exemplo, um foliar, alguma coisa, te dá mais tempo para você pensar nisso. Essa é uma grande vantagem do DRIS, né? E tem essa questão aí de você colocar os valores nas tabelas e eles já te darem, né? E de acordo com a sua cultura, eles já te darem a relação que está o seu nutriente com o exigido, né? Com o ideal. Eles já fazem tudo isso aí de uma maneira mais programada. Bom dia, eu sou o Carlos Eduardo Oliveira Assunção e agora eu vou dar continuidade ao trabalho dos meus colegas. Bom, agora eu vou falar sobre a diagnose foliar na cultura do tomateiro. Como a gente já sabe, a diagnose foliar ela é de grande importância nessa área, já que dependendo da sua época em que for detectada a diagnose foliar, ela ainda poderá ser reversível, a gente poderá corrigir ela e equilibrar as suas condições nutricionais, fazendo assim com que a planta ela consiga minimizar seus prejuízos. Mas para que isso aconteça, a gente tem que seguir algumas características, como por exemplo, como deve ser feita a colheita da amostra. A colheita da amostra, ela deve seguir algumas características, como o local que deve ser feita a colheita e a época que deve ser feita essa colheita também. Por exemplo, na cultura do tomateiro, esta amostra deve ser feita no pecíolo da folha oposta ao terceiro cacho
E no limbo foliar da folha, também oposta ao terceiro cacho. Ela também deve ser feita na época em que ocorrer o florescimento do terceiro cacho. Ou seja, se você fizer essa colheita na época errada, antes do florescimento do terceiro cacho, você vai estar pegando uma amostra que não é feita no local recomendado, porque o terceiro cacho ainda não vai ter florescido, então você vai pegar uma amostra do segundo cacho ou do primeiro, fazendo assim uma amostra incorreta. E também deve ser feita uma coleta de no mínimo 40 folhas por talhões homogêneos. E por que isso? Porque para a gente ter um número confiável de folhas para conseguir ter um resultado confiável. Já aqui nessa tabela, a gente pode ver que a gente tem a demonstração de teores foliares, tanto de macro quanto de micronutrientes, que são considerados adequados para a cultura do tomateiro. Aqui nos macronutrientes, a gente pode ver que ele usa a unidade de medida DAG por quilograma, que representa uma unidade de medida dessa representa 10 gramas, ou seja, de nitrogênio é recomendado que esteja entre 40 e 60 gramas. No fósforo, de 4 a 8 gramas. No potássio, de 30 a 50 gramas. No cálcio, de 14 a 40 gramas. No magnésio, de 40 a 80 gramas. E no enxofre, de 3 a 10 gramas. E já nos micronutrientes, a gente vê que essa unidade de medidas, os miligramas, é uma maneira de calcular doses. Então, aqui a gente vê que no boro é recomendado uma dose de 30 a 100 ml, no cobre de 5 a 15, no ferro de 100 a 300, no manganês de 50 a 250 e no zinco de 30 a 100 gramas. E por fim, a última cultura a ser abordada por nós é o brócolis, né? Diagnose foliar na cultura do brócolis. De maneira geral, as boas indicações de como fazer uma amostragem, né? Realizar em zigue-zague, dividir as glebas, verificar o período de carência dos produtos e insumos agrícolas, né? Fungicidas, herbicidas se tiver necessidade, inseticidas. E eu quis trazer aqui no primeiro tópico sintonia com a amostragem do solo. Como já foi citado, a diagnose foliar ela é um pente fino, pequenos reajustes de quantidade de nutrientes nessas plantas. Então, para haver necessidade de uma diagnose foliar, você tem que ter feito uma boa amostragem de solo, já ter feito uma boa adubação e com isso um bom planejamento e aperfeiçoamento. Como já é de conhecimento de muitas pessoas, o brócolis tem um ciclo relativamente pequeno, de 90 a 100 dias. Então, esse aperfeiçoamento é ao longo de vários ciclos, não somente uma vez. Na metade, no meio da cultura, fazer uma diagnose foliar e querer corrigir. Como essa é uma cultura que é produzida em várias épocas do ano, ou até mesmo mais de uma vez pelo mesmo produtor, essa diagnose serve de aperfeiçoamento ciclo após ciclo para aumentar essa produtividade. E com isso tem um bom planejamento, né? O brócolis, como eu já disse, tem em torno de 90 a 100 dias seu ciclo, né? E essa amostragem é feita no meio do ciclo, entre 40 e 50 dias. E é coletada a nervura principal da folha recém-madura. Logo, a quantidade são em média 40 folhas por hectare. Esses dados que foram citados, eles são conjuntos de alguns autores. E aqui onde Malavolta fala que a nervura principal da folha é recém-madura. Essa coleta foi adotada, de maneira geral é a mais usual. Essa foi por Malavolta. Já Treine e Range fala que é para coletar 15 plantas, mas o mais utilizado é de Martins, de 40 plantas. Quanto à folha, a mais usual é de Malavolta, como já é dito. Treine, Range e Martins falam que a folha tem que ser recém-desenvolvida.
Com isso, esses dados, para fazer uma boa diagnose, é um conjunto dos autores. Aqui eu trouxe as tabelas, né, para macro e micronutrientes, onde, como já foi dito, né, um conjunto dos autores, onde tem range trazem com maior esses dados completos, vamos dizer assim, das quantidades, onde os macronutrientes são mensurados em gramas por quilo e os micros em miligramas por quilo. Essa imagem é bem ilustrativa, né, quanto à quantidade, não tenho o que falar sobre isso. Lembrando que o brócolis, assim como não sei se todas, mas várias brassicas são boas indicadoras de se há deficiência de magnésio e boro na área, porque sem as quantidades adequadas, elas não formam cabeça, sem as quantidades adequadas desses dois nutrientes. Tanto é que nas lavouras vem sendo cada vez mais utilizado as adubações foliares de boro e magnésio, por mais que esses nutrientes não são aplicados em maiores quantidades, em grandes quantidades na maioria das culturas, né? Ainda mais o boro, que é um micronutriente. Na cultura do brócolis, assim como diversas brassicas, tem que ter uma devida atenção. Quanto ao brócolis é isso. E aqui as referências utilizadas por nós. E muito obrigado. Para quem estiver assistindo, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.